Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, capítulo 2, equação do segundo grau, sexto tópico, equação do segundo grau completa por fórmula. Bom, vamos dar uma olhada nessa letra A aqui, né? Tá assim, ó. X ao quadrado menos 8x mais 15 igual a 0. Beleza? Bom, essa equação aqui é a mesma equação que a gente resolveu na videoaula anterior por fatoração. E agora a gente vai resolver por fórmula. Beleza? Bom, para resolver por fórmula, eu vou dividir aqui em 3 passos. E ao final do terceiro passo, a gente chega nas soluções. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro passo é a gente determinar os valores de A, B e C. Tudo bem? Então, ó, volta aqui na equação, né? E lembra que o valor de A é o que acompanha x ao quadrado. Quando não tem nada aqui na frente é porque vale 1, ou seja, A igual a 1. Tudo bem? O valor de B é o que acompanha x, né? Que no caso vai ser o menos 8, por isso que eu coloquei menos 8 aqui, tá bom? E o valor de C, né? Que é o nosso termo independente, que não tem letra junto com ele, no caso vale quanto? Vale 15, como eu coloquei aqui. Tá certo? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo seria calcular o que a gente chama de discriminante, tudo bem? Que é dado por essa formulinha aqui, ó. Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo bem? Então, vamos lá, vamos calcular o delta ou discriminante, tá bom? Então, ó, copio aqui a fórmula, tá bom? Então, ó, delta igual a b ao quadrado menos 4ac e vou substituir valores, tá certo? Então, ó, b ao quadrado. Bom, o valor de b a gente descobriu aqui no primeiro passo, né? No caso é menos 8. Então, substitui b por menos 8, como eu estou colocando aqui em cima. Tudo bem? Só uma observação, como ele é negativo, coloca entre parênteses. Tudo bem? Bom, continuando a fórmula, né? Menos 4 vezes a vezes c, né? Então fica, ó, menos 4, que é da fórmula, né? Vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 15. Tudo bem? Então lembrando, né? A igual a 1 e C igual a 15, a gente descobriu no primeiro passo e a gente substituiu aqui agora. Tudo bem? E para fechar, vamos fazer as contas aqui, né? Menos 8 ao quadrado fica 64, né? Fazendo essa parte, ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 15, 60. Como tem esse sinal de menos, então fica menos 60. E para fechar, faço aqui, né? 64 menos 60, isso é igual a 4. Tudo bem? Então, o delta, né, ou discriminante, igual a 4. Beleza? E, chegando aqui no terceiro e último passo, a gente tem essa formulinha aqui, né? X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Tá bom? Só uma observação antes da gente resolver aqui, pelo terceiro passo, essa formulinha aqui, ela é chamada no Brasil de fórmula de Bhaskara, tá bom? Então se alguém falar aí para você da fórmula de Bhaskara, vai estar falando dessa fórmula aqui, tudo bem? Tem só um detalhe que, assim, quando a gente olha nos livros da história da matemática, aparentemente não foi Bhaskara que descobriu essa fórmula, tá bom? Mas você vai acabar escutando aí a fórmula de Bhaskara e se ouvir falar é essa daqui, tá bom? Bom, copiei aqui a formulinha, né? Então, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2a, e vamos substituir os valores, tá bom? Então, ó, o menos da fórmula eu copio, tá bom? Aí vamos lá, né? O valor de b. Bom, no primeiro passo a gente descobriu que b é igual a menos 8. Então, ó, coloca aqui, menos 8. Perceba que eu coloco entre parênteses porque tinha um sinal de menos antes, que é da fórmula, tá bom? Aliás, cuidado para não confundir o menos da fórmula com o menos do menos 8, tá bom? Então vai ficar menos, abre parênteses, menos 8, fecha parênteses, certo? Copio mais ou menos, né? Como eu coloquei aqui, raiz de delta. Bom, o delta, quanto que deu? Deu 4, né? Então coloca aqui, o delta ou discriminante, tá bom? Então raiz de 4. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de A, né? Ah, mas o valor de A quanto que é? Bom, no primeiro passo a gente descobriu que A é igual a 1, né? Então coloca aqui, ó, 2 vezes 1, tá? Bom, fazendo as contas, ó, menos com menos vai ficar mais, tá certo? Então fica 8 positivo, mais ou menos. Raiz de 4, quanto que dá? Bom, raiz de 4 é 2, né? Tudo bem?
E essa parte de baixo aqui, ó, 2 vezes 1 é igual a 2. Tá bom? Aí quando chega nesse ponto, o que eu vou fazer? Como aqui eu tenho um mais ou menos, eu vou separar. Vou colocar um com sinal de mais e outro com sinal de menos. Como eu fiz aqui, ó. Um com sinal de mais e outro com sinal de menos. Tá bom? E aí quando a gente faz essa separação, é comum a gente chamar o primeiro de x1 e o segundo de x2. Tá certo? Vai ter professor, professora, ou em algum livro, apostila, pode aparecer como x' e x duas linhas, tá bom? É só uma maneira de diferenciar os dois aqui, tá certo? Bom, continuando, faço aqui a conta, né? 8 mais 2, 10. E 10 dividido por 2, isso dá quanto? Isso dá 5. Beleza, é a nossa primeira solução aqui, tá certo? Ou pode ser essa daqui também, né? Com sinal de menos. Então, vamos lá fazer a conta. 8 menos 2 dá quanto? Dá 6. E quando eu faço 6 dividido por 2, isso dá quanto? Isso dá 3. Ah, então beleza. A solução dessa equação do segundo grau é x igual a 5 ou x igual a 3. E aí você coloca aqui o conjunto de solução. X igual a 3 ou x igual a 5. Beleza? Bom, vamos dar uma olhada agora no exemplo B. Coloquei aqui, né? Então, ó, x ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. Beleza? Então vamos lá, né? Vamos fazer aqui os 3 passos. Então, o primeiro, né? Lembrando, determinar o valor de A, B e C. Então, ó, o valor de A, né? Olha aqui para o x ao quadrado, não tem nada na frente, então vale 1, como eu coloquei aqui. O valor de B está junto com o x, né? Lembra, quando não tem nada aqui é 1. E lembra que tem esse sinal de menos aqui. Então vai ficar menos 1 para o valor de B. Tá bom? E o valor de C, que é o termo independente, né? Não tem letra junto com ele, no caso é 6, só que com sinal de menos, tá? 6 negativo aqui. Então, ó, C igual a menos 6. Tá bom? Bom, terminamos o primeiro passo, vamos para o segundo, né? Que é calcular o discriminante ou delta, tá? Então, ó, copia a fórmula, né? B ao quadrado menos 4ac. E vamos lá, né? O B, no caso, é menos 1, então substitui. Fica menos 1 ao quadrado, tá bom? Lembra, quando for negativo, coloca entre parênteses, tá bom? Menos 4 vezes A vezes C, né? Então, ó, menos 4 é da fórmula. O valor de A é 1, então fica vezes 1. E o valor de C é menos 6, então fica menos 6 aqui. Novamente, como é negativo, coloca entre parênteses aqui, tá certo? Vamos fazer as contas agora, né? Então, ó, menos 1 ao quadrado fica 1 positivo. E essa parte, ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24, né? E aí, menos com menos fica mais. E para fechar eu faço, né? 1 mais 24, isso dá quanto? Isso dá 25. Ou seja, o delta, né, ou discriminante é igual a 25. Tudo bem? E vamos agora para o terceiro passo, né? Que é a formulinha aqui, né? X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Então, copia a fórmula e substitui os valores. Então, ó, copio o menos, tá certo? E vou olhar o valor de b, né? Que no caso é menos 1. Como é negativo, coloca entre parênteses, tá bom? Mais uma vez falando, cuidado para não confundir o menos da fórmula com esse menos aqui, que é do menos 1, que é o valor de b, tá bom? Ó, mais ou menos raiz de delta, né? O delta quanto que deu? 25, né? Então, coloca aqui, ó, raiz de 25, tá bom? E, na parte de baixo, é dividido por 2a, né? O valor de a nesse caso é 1, então vai ficar 2 vezes 1, tudo bem? Bom, fazendo as contas, fica assim, ó, menos com menos fica mais, né? Então fica 1 positivo aqui. Mais ou menos a raiz de 25, raiz de 25 dá quanto? 5. E embaixo, ó, 2 vezes 1 dá quanto? Dá 2. Tudo bem? Bom, chegou nesse ponto, eu tenho aqui o 1 mais ou menos 5 dividido por 2, o que eu faço? Eu separo, né? Coloco um com sinal de mais e o outro com sinal de menos, tá bom? Então, ó, calculando aqui o x1, vai ficar 1 mais 5, que dá 6. E dividido por 2, isso é igual a 3. Tudo bem? Então essa é a nossa primeira solução aqui. Ou pode ser essa, né? Fazendo aqui, ó, 1 menos 5 dá menos 4. E menos 4 dividido por 2, isso dá quanto? Isso dá menos 2. Tudo bem? E, para fechar, a gente coloca aqui o conjunto de solução. Ou seja, x igual a menos 2 ou x igual a 3. Beleza? E espero que vocês tenham gostado.
e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!